Bom dia, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia abençoado, né? Mais um dia que o Senhor nos deu saúde para trabalhar, para andar, para fazer aqui as nossas tudo aquilo que a gente precisa fazer, né? Ainda bem que temos saúde para fazer essas coisas, né? Quero trazer uma palavra para vocês hoje sobre sinagogas, né? Sinagogas. E o texto que eu quero trabalhar hoje é Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 2, né? Versículo 1 e 2. É um assunto, inclusive, né, que Jesus falou no momento da Santa Ceia, da última ceia, né? Então é um assunto muito importante. Jesus falou no culto de Santa Ceia, né? Certo? Então vamos lá. O que ele disse lá, né? O que ele destacou? Ele disse para os discípulos, né? Vai chegar um tempo em que todas as pessoas vão odiar vocês. Vocês serão chicoteados nas sinagogas, serão levados perante reis, presidentes, governadores, e até vos matarão. E quando as pessoas praticarem essa maldade contra vocês, elas vão tributar isso culto a Deus. As pessoas vão achar que estão adorando a Deus, matando vocês. E uma parte disso se cumpriu ali, né, em Atos, né, depois do Pentecoste. Uma parte. Por que uma parte? É aqui que eu quero que você entenda, né? Às vezes as pessoas vê toda aquela... Principalmente nos evangelhos, quando Jesus fala de escatologia, ou até mesmo lá no Apocalipse, as pessoas querem atribuir e jogar todos aqueles acontecimentos em Atos ali no início da igreja, né? Do trabalho da igreja, ministério da igreja. E até uns dizem que o Apocalipse, né, boa parte do Apocalipse já se cumpriu, né? Então aí a gente vai ter um problema, né? E o objetivo deste vídeo é tentar solucionar uma parte deste problema, né? Para que o Senhor Deus dê luz, né? Te dê entendimento para você entender o que é realmente que Jesus está falando, né? Se é mesmo só para eles, né? Discípulos ou judeus da época, né? Ó, só estou falando para vocês, tá? A igreja é um outro negócio, não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas vamos ver se ele estava falando só para os discípulos ou se ele estava falando no geral, né? Até porque quando ele vai falar para eles, né, de tempo de escatologia também, né? O que eu digo para vocês, eu digo para todos. Fique vigiando. Repetindo. O que eu digo para vocês, eu digo para todos. Fique vigiando. Quer dizer, ele está falando para os discípulos ou ele está falando para todos? Né? Mas vamos trabalhar a ideia da sinagoga que ele falou, né? Por exemplo, quando a gente ouve falar de sinagoga, a gente pensa, opa, é só lá na época de Israel, né? Sinagoga é só lá na época que os judeus foram levados cativos, como não tinha templo lá em Babilônia, lá no Iraque, na Síria, não tinha templo lá, então eles tiveram que fazer as sinagogas. E através das sinagogas eles cultuavam a Deus, né? Improvisaram o templo, né? Ok. Mas e as outras 10 tribos que foram levadas cativos, né? Para a Síria, para o Egito, para vários lugares. Então eles também tiveram que fazer sinagogas, certo? É aí que entra o X da questão. Às vezes as pessoas, todos eles querem empurrar para os judeus e esquecem, né, que até ali na época do Evangelho o reino estava dividido em 2 reinos, né? As 12 tribos. Judá estava em uma região e Israel 10 tribos em outra região. Quer dizer, se os judeus construíram sinagogas para cultuar a Deus, beleza. Lá na Babilônia, ok. Então tá. Mas e as 10 tribos? Porque teve israelita, né? Que foi para a Síria. Teve israelita que foi para Roma, para a Itália, para o Egito. Para vários lugares, né? Os profetas dizem os lugares que eles foram. E foram para todos os lugares, né? E não é à toa que Jesus vai falar lá no Evangelho de Mateus 24, né? Que os ajuntaria dos 4 cantos da terra, né? Ou seja, eles foram para vários lugares. Então, em vários lugares, eles tiveram que construir sinagogas. Certo? Nisso você tem que concordar comigo. A não ser que só os judeus cultuavam a Deus e as 10 tribos não cultuavam a Deus, né? Pode ser, mas vamos continuar a ideia, vamos continuar a conversa. Vamos ver se vai bater. Então, quando
voltar um pouquinho antes dos evangelhos, né? Vamos pegar um pouquinho que os profetas estavam falando. Quando o Senhor Deus fez lá o templo de Salomão, por exemplo, e a palavra diz que o templo encheu de glória. A glória de Deus entrou dentro do templo. E as pessoas, né, foram tocadas, ok. E aí as pessoas querem atributar aquele templo como casa de Deus, né? Os homens chamam casa de Deus, mas o próprio Deus diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Mas não, ali Deus encheu de glória ali, beleza, ok. Mas se ali é casa de Deus, por que foi destruído o templo de Salomão? Já que é um templo, algo fantástico, né? Morada de Deus. Mas tudo bem. Passou o tempo do rei Salomão. Aí Deus permite eles... permite não, Deus instrui eles a reconstruir outro templo. Aí entra a época de Ageu, Neemias, Esdras, Zacarias, né? Esther. E ali então eles edificam um outro templo. E aquele templo, Deus fala através do profeta Ageu, né? Este vai ser o último templo, né? E eu vou encher de glória. E a glória deste templo vai ser maior do que o de Salomão, do que o primeiro templo. Este segundo templo vai ser maior em glória. E eu vou encher de glória porque eu vou dar porção dobrada, né? E nós gostamos de usar esse texto, inclusive, para falar para a igreja, que é para a igreja. E não está errado, está falando da igreja mesmo, concordo. Né? Ageu profetizou para a igreja mesmo, perfeito. Só que ele disse que é o último templo, não teria um terceiro templo, né? Para ser edificado. Então, quando Jesus chega ali nos evangelhos, esse mesmo templo, né, que tinha sido reformado, na verdade, por Herodes, né? Reformado, estava de pé ainda esse templo. Mas Jesus não chegou em nenhum momento nesse templo e diz, ô, bacana esse templo, hein? Parabéns pelo culto que está sendo aí feito aí, viu? Ó, vocês estão de parabéns, pode continuar com o culto aí que tá uma maravilha. Deus está se agradando de vocês. Você não vai encontrar Jesus falando isso, daquele templo. E nos profetas, Deus falou, né? Por exemplo, né? O profeta Zacarias. Zacarias, os meus olhos estão sobre as 12 tribos o tempo todo. Zacarias capítulo 9. Eu estou olhando para as 12 tribos o tempo todo, Zacarias. E detalhe, Zacarias. Eu vou me acampar, acho que é o verso de número 11, né? Zacarias capítulo 9, versículo de número 11. Zacarias. Acampar-me-ei ao redor da minha casa, ou seja, do templo, né? Para defendê-la contra forças militantes, né? Contra exércitos. Uma pergunta. Por que exércitos tentariam destruir aquele templo, aquela casa de Deus, né? Porque Deus disse, né? Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la. Defender do quê? Dos exércitos. Por que os exércitos queriam destruir esta casa de Deus? Na época do profeta Zacarias. Não faz sentido, né? Porque se for olhar, aquele templo foi destruído, né? Casa de Deus. Quantas e quantas igrejas, né? Templos, prédios hoje são derrubados. Casa de Deus. Mas por que Deus está permitindo destruir? E mais ainda, a palavra está dizendo que ele iria acampar ao redor desta casa para defendê-la. Por que não está defendendo? Será que ele se enganou? Ou será que ele está falando de outra coisa? Entende? Malaquias, por exemplo. Malaquias capítulo 2. Eita, agora o verso eu não lembro. Você tem que procurar lá. No capítulo 2 do profeta Malaquias. Ele está dizendo o seguinte. Está falando da primeira vinda de Cristo, né? Que ele ia vir, ia mandar o mensageiro na frente e tal, beleza. O mensageiro ia fazer uma aliança com o povo, né? João Batista. Depois do mensageiro, na verdade, ia ter uma aliança, né? Que é Cristo. Ia apresentar aliança para o povo e tal. Só que aí ele vai falar uma coisa interessante. O povo de Judá tem sido desleal comigo. Mas não falou de Israel nesse contexto, né? Da casa de Israel, 10 tribos. Aí ele falou algo interessante. Judá profanou o templo que eu tanto amo. Ué, Judá profanou o templo que eu tanto amo. Qual templo será que ele está falando? Será que ele está falando do templo de Salomão ou do templo da época de Ageu? Porque tem que ter uma resposta, né? Qual é o templo que Deus tanto ama? Qual é o santuário que Deus tanto ama que Judá profanou?
E por que que as 10 tribos não profanaram esse templo? São perguntas, né, que merecem resposta, né? Uma geografia desse templo. Onde está esse templo, então? Porque Judá profanou. Um pouquinho mais para frente, o Antíoco Epifânio, né? Um nome difícil de falar, hein? Imolou um porco no templo. Quer dizer, imolar um porco talvez seja a mesma coisa que Judá fez, profanou o templo que Deus tanto ama. E Deus não puniu, né? Até agora Deus não puniu o Antíoco Epifânio. E nem Judá, né? Entre aspas, não puniu ainda, né? Por ter profanado o templo que ele tanto ama. Mas qual é o templo que ele tanto ama? E aí Jesus está falando, né? Vocês serão levados a reis, a presidentes, a governantes e a também às sinagogas, né? Vai ter momento que vão te expulsar das sinagogas e vai ter momento que eles vão chicotear vocês nas sinagogas. Ok. Será que é naquele tempo? Porque quando você vai ler lá em Apocalipse, Jesus falando com as igrejas, né? E ele não tem só 7 igrejas, hein? E também ele não tem só 7 igrejas lá na Turquia, né? Seria um desencontro muito ruim, né? Uma contradição muito ruim da parte de Deus, né? Falar que ele tem 7 igrejas só lá na Turquia. E ele fala para aquelas igrejas que estão lá, né? Olha, tem alguns aí no meio de vocês que se dizem que são judeus, mas não são. E eu vou mostrar para eles que eu amo vocês. Vocês quem? Aqueles que são dele, igreja dele. Agora, como que ele vai fazer isso? Porque naquela época de Atos, né? O povo que destruiu o templo, o povo que perseguiu os judeus, que matou o pessoal lá na época da Santa Inquisição lá, na época da tribulação deles ali, né? Na igreja primitiva. Deus não mostrou para eles que Deus amava o povo, né? A igreja dele verdadeira. Esse povo está impune ainda. Mas ele está dizendo, eu vou mostrar para vocês que eu amo vocês. E detalhe, ele ainda fala, e esses mesmos que se dizem judeus e apóstolos e não são, eu vou fazer com que eles se prostrem de joelho diante de vocês. Quer dizer, naquela época eu não vi ninguém se joelhando diante da igreja para pedir perdão. Oh, não sabia que vocês eram de Deus, não sabia que vocês pertenciam a Cristo. Naquele tempo não aconteceu isso. Será que ele está falando daquela época de Atos mesmo? E tem mais, né? Ali na igreja Esmirna, eu acho, não lembro se é Sardes ou Esmirna. E tem um grupo de pessoas, ser humano, que pertencem à sinagoga de Satanás. Outra pergunta. Satanás tem sinagogas só lá na Turquia? Só lá na região da perseguição de Atos? Quer dizer que hoje estou tranquilo, então não tem sinagoga de Satanás em lugar nenhum? Que no Brasil eu estou tranquilo, então aqui não tem sinagoga de Satanás? Ah? Tem que entender o que Jesus está falando. O que é sinagoga então? Eu já disse, faz tempo que eu estou falando. Sinagoga é uma imitação do templo. Aqueles templos lá, tanto do Salomão, quanto a imitação do templo que Neemias, Esdras, Ageu e equipe construíram, edificaram. A imitação daquilo lá, certo? Então quando eu ergo um prédio hoje, uma igreja, e chamo essa igreja de casa de Deus, na verdade entra em contradição, porque se for casa de Deus, Deus tem que habitar ali 100% do tempo. Para ele habitar ali, ele tem que acampar ao redor daquela casa ali para defender ela. Porque senão as pessoas vão e destroem a igreja. Em muitos lugares, a pessoa vai, eu quero construir uma casa aqui, eu vou derrubar essa igreja, que você constrói essa igreja em outro lugar. Tipo, Senhor Deus, muda daqui, vai para o bairro do lado de lá, vai para onde o senhor quiser morar, mas aqui eu vou construir uma casa. E tem lugar que a turma ainda fala assim, ó, eu quero construir uma boate, aí destrói essa igreja, quero construir uma boate, eu quero construir um boteco, muda e põe a casa de Deus em outro lugar. Tipo, os homens é que mandam nessa casa de Deus, Deus não tem poder sobre a sua casa. E ele está vigiando em volta dessa casa. Eu vou morar, eu vou me acampar em volta dessa casa. E vou defender ela contra a força, né? Contra exércitos. Quer dizer, vai defender contra exército, mas não consegue defender contra os prefeitos, os vereadores. Esses homens, né, empresários, que vivem de negócios, vende um terreno, derruba uma casa aqui, constrói ali. São os homens que ganham dinheiro nessa área. E eles mandam na casa de Deus. Derruba aí porque eu vou fazer um negócio diferente aqui. Manda Deus morar lá não sei aonde lá. Esses homens mandam em Deus então? Que é a casa de Deus.
Então, meus queridos, agora, eu conheço pastores, eu conheço muitos amigos, homens de Deus, que são pastores, que cultuam a Deus em prédios, né? Em templos. Homens sinceros, homens que têm a vida, né? Com o coração voltado para a obra de Deus e quer servir a Deus de verdade, né? O pastor da igreja onde eu congrego é assim, ele tem o coração voltado para a obra, entende? E dessa mesma maneira que eu estou falando aqui através do vídeo, gravando, eu falo quando eu estou conversando com eles. Quando eu estou ensinando público, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo da mesma forma. Eu não tenho dupla personalidade. O que eu falo gravando vídeo, eu falo quando eu tenho a oportunidade em cima do púlpito. Da mesma forma. Por quê? Porque eu fui chamado para falar da verdade. Malaquias capítulo 2 ou capítulo 3 está escrito, né? Que os sacerdotes devem falar a verdade, né? São chamados para falar a verdade. Então nós não somos chamados para agradar homens, né? E o pastor Antônio, né? O pastor Antônio com a pastora Márcia, que são os pastores da igreja que eu congrego, certo? E a gente sempre conversa sobre isso. Nesse período que está um pouco difícil a nossa comunicação, assim, por conta do período que a gente está passando aí, né? Mas a gente sempre tivemos momentos de conversa a respeito dessas coisas, né? E claro que ainda não deu para a gente estudar todos os contextos, né? Tudo isso que eu venho falando já faz tempo. Não dá para falar tudo num vídeo só, não dá para estudar tudo numa coisa só. Mas à medida do possível a gente tem conversado e a gente tem falado dessas coisas, né? Isso não quer dizer que eu estou congregando numa igreja pentecostal e como é que se diz aqui? Eu estou dando paulada nas costas do pastor, né? Só porque eu estou na frente do telefone aqui, eu posso falar o que eu quiser, como quem diz, não tem ninguém junto comigo, né? Então eu faço parte de uma denominação pentecostal, tá? Faço parte. E quando eu tenho oportunidade eu falo dessas coisas lá também, entende? Então eles sabem que eu não estou dando indireta neles, eles sabem disso. Mas eles sabem também, e eles concordam comigo também, que existe muitas igrejas, muitos templos, né? Que são sinagoga de Satanás. Isso você tem que concordar, você sabe disso que eu estou falando. Tem templos aí que não são templos, né? Existem templos, prédios, que foram levantados, erguidos, para trabalhar com a obra de Deus, para salvar pessoas, para estudos espirituais, para fazer obra social, para fazer centro de recuperação, eu conheço. Tudo isso eu sei, tudo isso eu sei. Eu não estou ignorando essas coisas. Sei que tem muitos homens, muitas mulheres de Deus, sinceros na obra, né? Ainda não tem o entendimento pleno do que seria essa obra de Cristo. Mas tem muita vontade, muita garra mesmo, sabe? Eles dão a vida ali pela obra, dentro do entendimento deles. E eu não sou contra essas pessoas. Eu sou contra o sistema. Um sistema que está por trás de tudo isso. Querendo manipular as pessoas. Querendo ganhar dinheiro com as pessoas, né? Comprar fazenda, comprar carro, comprar apartamento. Muitas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, prédio. E é para essas pessoas que está direcionada essa palavra. Pode ser que eles não escutem. Pode ser que esse vídeo, pode ser que essa palavra não chegue através da minha vida para eles. Mas de repente você tem acesso a esses templos. Você tem acesso. Você não precisa compartilhar um vídeo como esse. Mas você pode ser levantado por Deus para falar neste lugar, entende? Não significa que Deus quer usar só a minha vida para falar dessas coisas, não. O que precisa ser compartilhado é a mensagem, não é o vídeo. O entendimento da mensagem, o que significa templo, o que significa sinagoga, a mensagem precisa ser compartilhada, não o vídeo, entende? Então Deus usa a minha vida para levar até você o entendimento, o que significa as coisas. Mas não significa que você tem que pegar o vídeo e esfregar na cara do cidadão ou da cidadona, olha, escuta aqui, e fazer ela escutar a força. Ela não vai querer, não vai funcionar, né? Porque quando a gente tenta impor com a nossa força, até esses dias eu estava escutando algumas pessoas, de uma certa forma as pessoas estavam abatidas, né, com sentimento de triste, porque tá cansado de falar, tá cansado de indicar estudos, indicar canal de estudo, e as pessoas não dão a mínima, as pessoas rejeitam, as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas menosprezam a palavra, né? Porque quando você não quer receber estudos da palavra,
Estudos da palavra, é o que eu estou falando. Você está rejeitando a Cristo. A mesma coisa que os israelitas fizeram lá no deserto. Lá no deserto eles rejeitaram, né? Eles enjoaram do maná. Números capítulo 21 fala que eles... todo dia agora a gente vai ficar comendo esse maná. Quer dizer, o Senhor Deus tirou nós do Egito para ficar comendo desse pão vil todo dia. O que é um pão vil? Pão vil é o anticristo. Então eles chamaram o maná de pão vivo. Rejeitaram a Cristo. Isto é, não estavam nem aí para as coisas espirituais do Senhor Deus, né? Estavam olhando para o seu umbigo, né? Para a sua barriga, para o seu estômago. Então quando você não tem interesse em estudos, coisas acerca da palavra, acerca de coisas espirituais, você está olhando para o seu umbigo e você não está nem aí com as coisas espirituais. E quando você não está nem aí para estudo da palavra, você está rejeitando a Cristo. Porque você está negando o conhecimento de chegar até você e de outras pessoas serem atingidas. Aí você está sendo uma pedra de tropeço, né? Na vida de muitos. Tá vendo como é importante? Então não precisa compartilhar o vídeo, mas você precisa compartilhar o entendimento, a mensagem, entende? O que significa templo. Entende? Então, para ficar claro, né? Para ficar claro o que eu quero dizer, nomes de templos, nomes de igreja, ou de ministérios, ou de denominações, foi o homem que inventou, certo? O que Deus disse é comunidade de Israel, né? Da boca de Paulo saiu essa palavra, inclusive. Isso é o nome correto, né? Que Deus deixou ali, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo escreveu, né? E lá em Atos você vai ver que tudo eles chamam os cristãos de comunidade. Agora, observe o nome, por exemplo. Venha cultuar comigo no templo do Deus vivo. Tipo, o templo do Deus vivo. Quando não tem ninguém lá, ele é o templo do Deus vivo, né? Quer ver outro nome? Culto de libertação, culto de poder de milagre. Igreja, Cristo foi ali e já volta. Cristo salva. Igreja Pentecostal Cristo, Cristo para o Brasil. Tem vários nomes, né? Então vários títulos que foram dados por homens, né? E Deus não habita nesses templos, né? Quando os cristãos, os homens, os seres humanos que o Espírito Santo está habitando dentro daquelas pessoas, entram num templo desse, naquele momento, aquele ambiente se torna morada de Deus. Acabou o culto, os cristãos foram para fora, é um edifício, é um prédio. Ó, não pode falar palavrão aqui na frente da casa de Deus, hein? Ó, não pode sentar no púlpito. Ó, não toca naquilo que é coisa sagrada. Então isso é religiosidade, isso não tem nada a ver. Então morada de Deus somos nós, seres humanos, entende? Porque se fosse casa de Deus uma igreja, se for levar ferro e fogo, por exemplo, quando fosse ter uma reforma na casa de Deus, templo, num prédio, não poderia, a pessoa que for reformar, ela não pode ser ímpia, ela não pode ser uma pessoa que não tem Cristo. Entende? Aí tá, aí você coloca um pedreiro lá cristão, beleza, ele fez a reforma. Aí você vai atrás de um pintor, aí o pintor tem que ser cristão, beleza, porque é templo de Deus, tem que ser cristão para trabalhar ali, beleza. Agora eu preciso fazer a instalação elétrica. Opa, eletricista cristão, vai lá o eletricista cristão. Aí ele vai e faz o trabalho dele, beleza. Agora só falta o estofado das cadeiras, né? Uma cadeira confortável para sentar, né? Casa de Deus tem que ser um negócio bacana. Aí não encontra um cristão, uma pessoa que tem Cristo, que trabalha com estofado, né? Com tapeçaria, sei lá qual é o nome que eu posso usar aqui. Puxa, agora a cadeira vai ficar sem estofo, a casa de Deus vai ficar sem conforto, né? Puxa vida, e agora como é que a gente vai fazer? Ah, só a cadeira não tem problema. Chama o ímpio mesmo. Não tem problema, vamos fazer aí a reforma do banco. Em compensação, a gente coloca o piso de ouro. Piso de ouro. Casa de Deus tem que ser bem cuidada, não pode ser de qualquer jeito. Piso de ouro, opa. Então, queridos, são coisas que não tem sentido. Não tem sentido. Você idolatrar, querer cuidar de um prédio como se fosse casa de Deus. Entende? Aí a gente cai lá na mesma coisa que a Gil já falou há muito tempo atrás, né? Vocês querem edificar, reformar, deixar bonitinho o templo, a casa de vocês, enquanto que a minha casa continua em ruínas? Olha só, o templo estava maravilhoso. O templo estava perfeito.
Mas Deus estava dizendo, a minha casa está em ruína. Mas o que está faltando então na casa que não está... Eu não sei mais o que fazer nesse templo, porque ele está perfeito. Como que a casa de Deus está em ruína? É óbvio que Deus estava falando dos seres humanos, né? Aquela casa que ele iria se acampar em volta para defendê-lo é nós. Quando ele coloca os anjos, né? Os anjos se acampam ao redor dos que temem a Deus. Ou seja, ele está acampado ao redor da casa que ele está falando. Entende? Somos nós a morada, a casa que ele está falando. Então quando você chega lá em Apocalipse, voltando ao assunto das igrejas, é a mesma coisa. No mundo inteiro tem sinagogas de Satanás. No mundo inteiro vai ter perseguição contra os cristãos. E eles vão formar exércitos para caçar cristãos. Então os verdadeiros cristãos vão ter que fugir mesmo, uma vida de fugitivo. E se acontecer de um cristão entrar numa sinagoga dessa, eles vão chicotear, vão expulsar, vão matar e vão dizer que estão adorando a Deus. Opa, né? Está na casa de Deus. Lembra lá dos judeus? A mesma coisa. Jesus, né? João Batista nunca foi no templo. João Batista nunca foi no templo. E ele estava servindo a Deus. E os judeus estavam no templo. Olha o contraste aí. Então aquilo lá é a sombra do que ia acontecer no futuro, em proporção maior. Então você tem que olhar para essas coisas e entender. Entender que Deus está falando para o futuro. Muito mais para o futuro do que na época literal. Tá certo, meus queridos? O vídeo já ficou um pouquinho grande. Mas amém. Que Deus abençoe você então. Não esqueça de compartilhar a mensagem, tá? Se for possível o vídeo, você compartilha. Mas se não for a mensagem, você compartilha a mensagem, né? Manda lá para o grupo do WhatsApp, grupo do Face, ou outros grupos aí que existem, que eu ainda não sei, né? Não conheço talvez, não sei. Para que a gente faça essa mensagem esticar, né? Tá certo, meu querido? Alcançar outros corações. Amém? Que Deus abençoe a todos.